Vamos ver se vai. Foi. Você está gravando? Então, estou começando a gravar, tá, gente? Tá bom, gente. E acho que agora a gente já pode compartilhar também. É aqui. Estradas. Me digam se vocês estão vendo a tela. Sim. Então, vamos começar. Vou deixar o celular ligado aqui, porque se alguém me chamar no WhatsApp, ele não está conseguindo entrar, porque a gente começa a aula, às vezes distrai que alguém está entrando, né? Então, hoje nós vamos estar continuando a aula passada, que a gente estava falando sobre estudo de demanda, de tráfego rodoviário. Para quem perdeu a primeira aula, ela está gravada lá, o material também já está postado lá no AVA. As 3 primeiras aulas dessa disciplina são caracterização de demanda de tráfego. Então, hoje a gente vai... Ah, tem gente esperando no lobby. Peraí, deixa eu voltar para o lobby. Luiz Felipe. Ok, vamos voltar para aqui. Não, o que ele diz? Professora, tem um aluno que ele até me chamou aqui no WhatsApp, acho que ele não está no grupo. Ele não está conseguindo entrar na aula. Ah, eu vou colocar... Ah, ele não é do grupo? Então, peraí. Quem está falando? Danilo. Danilo? Isso. Danilo, eu vou pegar o link da aula aqui. Ó, deixa eu ver. Copiar link e vou te mandar no WhatsApp. Aí você compartilha com ele. Vamos ver se dá certo. Beleza. Danilo. Cadê você? Aqui. Compartilha para mim, por favor. Perfeito. Aos poucos a gente vai ajustando, né, gente? Aqui, estradas. Então, vamos ver. Vamos pôr no modo apresentação. Ah, só que eu vou ter que esperar ele entrar, né? Porque ele vai entrar, eu vou ter que sair de novo para aceitar ele. Farley. Deve ser ele, né? É ele mesmo. Então, agora podemos começar, né? Peraí, vamos lá, apresentar isso. Então, as 3 primeiras aulas dessa disciplina, a gente vai estar falando de estudo de demanda de tráfego. A hora que a gente finalizar essas 3 aulas, a gente vai fazer a primeira atividade, tá bom? Então, só relembrando, mas para quem perdeu, eu vi que tem uns alunos que não assistiram a aula semana passada. Para quem perdeu, a aula está gravada lá, pode assistir, o material está lá postado também. E a aula de hoje também já está postada. A Priscila já me ajudou lá com a criação da equipe. Vocês me desculpem, eu estou aprendendo a mexer no Teams. Não tenho muito hábito de mexer no Teams, nunca tinha mexido antes, então eu estou meio atrapalhada. Mas a gente, aos poucos, vai acertando, né? Então, vamos começar a aula de hoje. Na aula passada, a gente fez uma breve introdução sobre o que é o estudo de demanda e a importância do estudo de demanda para projetos rodoviários. Nessa aula, a gente vai avançar nesse estudo, no mesmo assunto, e aí a gente vai falar sobre a obtenção dos parâmetros de projeto, considerando contagem de veículos e maneiras de se executar essa contagem de veículos, e também como determinar os tipos padrão de veículos. Eu não sei se alguém teve a curiosidade, eu coloquei uma pré-aula, tabela de classificação de veículos do DENIT, que é usado para projeto de pavimentação rodoviária no Brasil. Tá lá a planilhinha para vocês se interagirem.
Eu queria falar uma coisa com vocês. Vou falar agora, antes que eu me esqueça. Eu vou estar fazendo, no próximo mês, um estudo de demanda de tráfego real para uma implantação de um condomínio. Eu preciso de 10 alunos para me ajudar com contagem de veículos. Então, é bem focado no que a gente está aprendendo aqui, né? Não tem o intuito de projeto de rodovia, mas tem para entender se o aumento de demanda que vai haver em função da implantação do condomínio, se será necessário construir novos acessos, tá? Então, se vocês tiverem interesse, se alguém quiser interesse, manda para mim uma mensagem, eu vou precisar de 10 alunos. A gente vai pagar por hora, R$10 por hora, e ao final do levantamento, vocês vão ganhar um certificado que vocês podem usar como hora complementar. Já acertei com o Brito, estou escutando um barulhinho, tem alguém na fila de espera. Tem Michele. Aí, quem quiser participar do projeto, é só falar comigo, tá bom? É interessante para você ter experiência de como fazer, né? Aí a gente vai quantificar as horinhas e vai ganhar um certificado mais uma ajuda de custo. Então, vamos lá. Quando você está fazendo um projeto, né? Você, imagine-se já formado como um engenheiro civil, para fazer um pré-projeto de rodovia, você precisa de dados de demanda local, né? Do ponto onde você quer desenvolver o projeto. Então, é preciso compreender as informações de como deve ser efetuado um levantamento de campo, né? E para justificar tecnicamente essas exigências, você precisa entender, mesmo porque você vai precisar de mensurar o custo que você vai ter para desenvolver esse projeto, né? Então, igual eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou fazendo um projeto. Quando eu fui fazer um projeto, esse projeto de estudo de impacto, análise de impacto de vizinhança, para a implantação de um condomínio, eu tive que quantificar horas de estagiários que vão me ajudar nesse levantamento de tráfego, tá? Então, no projeto rodoviário, isso envolve mão de obra. É a mesma coisa. Para você justificar o custo de um projeto, você vai contabilizar todas as horas que forem envolvidas no desenvolvimento desse projeto. E uma das horas são essas que são gastas nesse levantamento de campo. Por isso que é importante você conseguir entender qual, né, é a abrangência que você vai dar para esse estudo. Então, para você fazer esse levantamento, vamos imaginar que você orientou sua equipe, você tem uma equipe de estagiários, igual eu vou ter, e você vai dizer para eles o que você precisa que seja levantado, né? Com que precisão e que você precisa que esse levantamento seja confiável. É um trabalho de responsabilidade, porque você vai tomar decisão a partir desse estudo. Então, vamos olhar. Esse estudo, né, essa planilhinha que está aqui embaixo, foi resultado de um levantamento que foi feito durante uma semana, todos os dias da semana, de sábado até sexta-feira, no mês de novembro de 2017. Aqui tem um erro de digitação, gente, depois eu vou corrigir. Não é 2007, é 2017. Então, aí você tem a quantidade de veículos que foi, o volume de veículos que foi contado durante esse levantamento, no trecho A para B e no trecho B para A. Lembrando que crescente do quilômetro 0 até o quilômetro 45, por exemplo, e decrescente do quilômetro 45 até 0. Só para vocês entenderem o que a gente está chamando. Aqui ele está chamando o trecho A para B, uma cidade para outra, né? E aí o sentido inverso voltando para a cidade de origem. Então, a mensuração de volume de tráfego é feita nos dois sentidos, tá?
contagem volumétrica de veículos é imprescindível para a elaboração de qualquer projeto rodoviário. E, além disso, é importante a gente determinar alguns indicadores, né? Um deles é extremamente importante, é o volume diário médio e o veículo de projeto, né? E a gente vai obter eles, a gente vai aprender hoje, depois que a gente fizer esse levantamento de dados, né? De volume de tráfego. Né, a partir desse levantamento, a gente consegue identificar também qual que é o veículo de projeto, né? Qual o veículo que a gente vai projetar a nossa estrada baseado no impacto que ele vai causar nela, né? Se a gente, por exemplo, fizer um projeto para uma estrada usando um veículo de passeio e ela tiver um tráfego de caminhões, a pavimentação não vai suportar o peso, porque o peso de tráfego é importante, né? A base, a subbase do pavimento, a espessura do pavimento está relacionada ao volume de tráfego e ao peso dos veículos que trafegam por essa estrada. Então, entender a economia local, como é que funciona o fluxo, é muito importante para pavimento, né? Para poder desenvolver um projeto que seja realista, onde a gente não gaste mais dinheiro do que o necessário, mas também não desperdice dinheiro público, né? Construindo rodovias que não vão durar, né? Então, não executar um levantamento de demanda é um problema, porque isso pode acarretar deficiências graves de projeto, por não ter informação. Você vai subentender que que tem um tráfego, que tem um tipo de veículo padrão que pode ser completamente diferente, né? Então, por isso que é importante fazer o levantamento de tráfego. Então, vamos falar como é que a gente faz, né, a contagem volumétrica de veículos. A contagem de veículos é uma atividade corrente da vida de um engenheiro responsável por projeto de transportes, uma vez que não é possível projetar ou dimensionar uma estrada sem saber exatamente qual é o volume de tráfego que passa pela estrada e quais são as características desse volume de tráfego, ou seja, que tipologia de veículo e qual que é o percentual de cada tipo de veículo que trafega nessa estrada. Então, temos duas informações muito importantes que precisam ser levantadas durante esse trabalho. Primeiro, a quantidade. E segundo, a característica dos veículos, né? Então, não basta só contar. Precisa contar e caracterizar os veículos. E por isso que eu coloquei aquela planilhinha do DENIT com a tipologia dos veículos, para vocês se ambientarem com a terminologia dos tipos de veículos para projeto, para levantamento de projeto. E aí os dados são coletados conforme a necessidade do projeto. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente precisa saber o número de veículos que vão utilizar uma futura rodovia. Então, eu não preciso levantar a característica dos veículos. A gente precisa apenas classificar elas, porque exatamente é uma futura rodovia. Eu não tenho dados ainda. Então, nesse momento, eu vou usar outras ferramentas para identificar essa demanda. Mas, se eu vou fazer um dimensionamento do pavimento, eu preciso saber quais os esforços que eu vou considerar para suportar essa carga. É igual quando se eu estivesse calculando uma viga de concreto. Quando eu vou calcular uma viga de concreto, o que eu considero? Eu considero o peso próprio do concreto, né? E aí, para isso, eu vou precisar da seção transversal da peça e do comprimento da peça e os carregamentos que atuam sobre essa viga. Mesma coisa para um pavimento. O pavimento é uma estrutura. A gente tem que olhar para ele como uma estrutura. Então, ele tem fundação e ele tem o cálculo do elemento estrutural. Então, a gente precisa calcular base, subbase, fazer análise de solo, fazer drenagem e depois calcular o pavimento. Para eu calcular o pavimento, eu preciso entender que tipo de carga vai trafegar por cima dessa rodovia, por essa rodovia.
E aí, com base nisso, eu consigo determinar que tipo né, que espessura de pavimento eu vou ter, que espessura de camadas do pavimento que compõem o pavimento eu vou ter. E também vou definir raio de curvas, inclinação de rampas, que são valores que são determinados baseado nesse veículo tipo, né, característico da rodovia. Então, quando a gente fala de contagem, de quantificação, a gente pode ter uma contagem global, uma contagem direcional ou uma contagem classificatória. Então, vamos entender o que cada uma delas. A contagem manual, ela é feita por uma equipe de campo, com o auxílio de uma caneta. Peraí. Gente, aqui tem um erro. Pronto. Tem que arrumar na hora que a gente vê. Se a gente deixa para depois, a gente não faz, né? Então, vamos lá. Opa. Eu posso fazer essa contagem com uma caneta e uma prancheta. O erro de novo. Desculpa, gente. E vamos lá. Então, ou um contador analógico. Essa senhora que está aqui fazendo a contagem, tá vendo? Observe esse aparelhinho que está na mão dela. Ela clica nele a cada veículo que passa. Então, ela está contando veículos. Tá? Então, esse é um contador analógico. Ela fica só clicando a cada veículo que ela visualiza. Eu tenho contagem automatizada, que ocorre por meio tá vendo? Eles põem um contador que mede num fluxo e no outro, esse fio que está transpassando a rodovia, aqui, ó. E eles estão interligados a um computador que vai detectando a quantidade de veículos que passa por esses sensores, né? Existem diversos equipamentos no mercado que são utilizados para esse fim. Aqui, nessa figura, nessa foto aqui, mostra um equipamento instalado e aí utiliza-se uma mangueira que é fixada no pavimento e toda vez que um veículo passa por a mangueira, gera uma pressão sobre essa mangueira e o equipamento faz a contagem e armazena o dado no computador. Então, é assim que funciona esse sistema. E essa mesma técnica é usada para pontos onde já existe uma instalação no pavimento, e aí se utiliza por meio de contagem de corrente elétrica. Né? Quando passa, interrompe a corrente elétrica e o contador de infravermelho fica enviando essas informações para um software de contagem do veículo. Então, existem várias metodologias de contagem, né? Que tá vendo? Tem um pessoal da empresa que está efetuando a contagem, acompanhando, eles põem uns cones para proteger o equipamento da contagem, mas é feito dessa forma. A pesquisa de tráfego, gente, fornece dados para o dimensionamento estrutural e para o projeto geométrico das vias, tá? E é função dessa análise de dados que a gente vai coletar. Por isso é tão importante fazer uma análise com critério, com responsabilidade, tá? Não é você brincar de fazer, parar, distrair, tem que ficar lá durante o período com um compromisso de fazer o levantamento nas horas que você se comprometeu a fazer. E aí, a gente pode elaborar um projeto de uma nova avenida, de uma rodovia, em função também de crescimento urbano, né? Como é o caso do estudo que a gente vai fazer agora, né? Que a gente está prevendo a implantação de um condomínio e é preciso estudar, né, o fluxo de veículos urbanos para entender se vai haver, né, se o impacto da construção desse condomínio vai gerar uma demanda, um aumento de demanda que justifique, né, a necessidade de construção de novos acessos.
Quando a gente vai aprovar um projeto na prefeitura, um projeto que tem um porte maior, a prefeitura pede essa análise de impacto de vizinhança, para que ela entenda se é preciso investir na infraestrutura. E ela pode, por exemplo, né, eu estou falando da prefeitura, pode pedir como medida compensatória que o investidor que está implantando o condomínio também invista construindo esses acessos, essas novas ruas, esse arruamento, às vezes rotatórias de acesso, em função do aumento de demanda, né? Então, quando se quer construir algo grande, tem que estar ciente, e muitas vezes, eu não sei se vocês talvez vocês já tenham até falado sobre isso em outras disciplinas, por exemplo, rede de esgoto, rede de tratamento de água, às vezes o condomínio é grande e ele causa um aumento de demanda que a rede existente, seja ela pluvial, de esgoto, de água, não comporta. E aí é preciso aumentar a rede. E aí pode ser que, por exemplo, na lista de medidas compensatórias para aprovação do projeto, entre a adequação dessa rede para suportar esse aumento de demanda, né? Então, essa caracterização é feita exatamente para se analisar e entender. Mas durante essa análise, você vai entender se a situação atual já não atende. A gente sabe que a gente tem alguns pontos na cidade ou em rodovias onde existe um pico de tráfego. A gente viu isso na aula passada, lembra? Sobre Paulínia, que no momento em que a estrada, a gente estudou 4 pontos na rodovia de acesso a Paulínia, e quando ela passa por Paulínia, ela sofre um pico, e aí a gente olha as fotos do local, ela está sempre engarrafado, né? Por quê? Porque ali existe uma conversão de várias vias para um ponto, e durante um trecho não existem saídas para diluir o tráfego. Aí mais para frente, alguns quilômetros para frente, ele dilui de novo, né? Então, isso acontece e essa situação pode existir e ser agravada por uma construção nova, né, na cidade. Então, a gente tem que usar esse conhecimento não só em rodovias, mas também analisando fluxo interno numa cidade. Mas o procedimento de análise é o mesmo, tá, gente? Então, vamos lá. A gente usa essas contagens classificatórias para registrar os volumes para vários tipos ou classes de veículos. Então, a gente usa aquela tabelinha de classificação dos veículos. Quanto ao método de contagem, não existe um que é melhor que o outro, né? Logicamente, a gente vai usar bom senso para escolher o método. Se eu estou construindo, né, se eu estou fazendo um levantamento numa rodovia de alto fluxo, eu não vou conseguir pôr pessoas para contar, né? Porque o volume de veículos que passa é muito grande para uma pessoa conseguir controlar. E não é uma questão de você pôr várias pessoas para fazer esse levantamento. É uma questão porque você não tem como dividir, né, o que cada um vai ver e contabilizar. Então, uma contagem eletrônica é mais fácil. Quando você está falando de uma contagem de tráfego numa rua interna, uma avenida interna de uma cidade, o fluxo é menor. Ou se eu tenho 1 ou 2 faixas, eu consigo fazer um levantamento manual. E aí eu posso trabalhar nesse sentido, né? Então, é questão de bom senso. Não vou pedir para pessoas fazerem contagem manual numa avenida, né? Ou de alto tráfego, de várias pistas, porque não tem, né? Nem visibilidade para fazer essa contagem. A gente também falou sobre isso na aula passada, que, por exemplo, existem rodovias atualmente, essas que têm concessionárias que mantêm elas e cobram pedágio, que eles instalam câmeras. As câmeras têm o objetivo de monitoramento para facilitar o socorro e evitar algum acontecimento fora do padrão. Mas elas também podem ser usadas para contagem. Eu vi aqui, já mostrei uma foto aqui para trás, espera aí, deixa eu voltar. Aqui, ó.
Tá vendo? Então, eu posso usar um software que consegue identificar os veículos através da filmagem e efetuar essa contagem. Então, isso é possível e hoje existe tecnologia. Mas a gente não tem câmera em todos os locais e muito menos em todas as estradas. Então, a gente tem que entender... Opa, passei demais. A gente tem que entender que, dependendo do caso, a gente pode usar qualquer uma das ferramentas e nenhuma delas é melhor que a outra. Ela só é mais aplicável a um caso ou outro. E aí a gente tem que entender qual que é o custo envolvido no projeto e que justifique uma tecnologia melhor ou mais rápida, né? Então, vamos falar sobre o primeiro cálculo que a gente faz a partir dos dados levantados. O volume diário médio, VDM, é a quantidade média anual de veículos que passam por um determinado ponto. Em outras palavras, é a média diária de veículos, tá? Considerando o período de um ano. Mas a gente não faz, gente, um levantamento de um ano de fluxo, né? Na grande maioria das vezes, não. Mas se a gente tiver dados de um ano, por exemplo, quando você está falando de um software levantar essas informações a partir de uma filmagem de uma rodovia, é possível, né? Agora, você colocar pessoas para ficarem medindo durante um ano não faz muito sentido, né? Então, ele normalmente você pega o somatório de todos os veículos, né, que foi contabilizado durante um ano, e divide por 365. Então, você tem um volume médio diário que trafega por essa rodovia. Então, é simplesmente isso. Esse divisor que a gente está usando na fórmula, 365, é o número de dias do ano. Se eu, por exemplo, tenho o levantamento de uma semana, eu vou dividir o somatório de veículos por 7 dias. Para ter o volume médio diário, tá? Isso vai depender do meu tempo de observação, né? A gente falou na aula passada também sobre a questão de variação de demanda sazonal. A gente viu alguns gráficos que mostravam para gente que existia um fluxo mais ou menos constante durante a semana, que caía no fim de semana, ou em outros trechos eu tinha um inverso, eu tinha um fluxo regular que aumentava durante o fim de semana. Então, isso tudo pode acontecer. Então, é preciso entender se regionalmente a gente tem alguma situação que cause impacto no fluxo do trecho, né? Por exemplo, se eu estou falando de uma estrada que desce para a praia, é normal que eu tenha um aumento de fluxo nos finais de semana ou nos períodos de férias, né? E a gente entender esse impacto é importante. Então, aqui, ó, a gente tem um gráfico que vai mostrar com a linha azul o volume de fluxo horário, né, dentro de um dia. Então, nós temos 24 horas, né, de medição. Então, eu consigo entender que nas primeiras horas do dia, tá de madrugada, então o fluxo é mais baixo. À medida que vai chegando lá por das 5 horas da manhã, começa a ter um aumento de fluxo e por volta, né, das 17 horas, temos um pico, que é o retorno das pessoas do trabalho, né, o término do trabalho, começa a decair até as 24 horas. Então, nós temos, esse é o fluxo diário. Então, o azul é o crescente, então, vamos considerar que eu estou analisando o fluxo no quilômetro, aqui está falando o quilômetro 145 da 040. Então, esse é o gráfico que mostra o volume de veículos que passam através desse ponto. Então, o sensor está, né, contando o volume de veículos nesse ponto. Então, eles param, no sentido crescente vai do 140 ao 150, né, o sentido, ele tem o fluxo medido e apresentado na linha azul. No sentido contrário, na faixa contrária de fluxo,
ela é o que está representado na linha verde. Então, a gente tem alguns pontos onde apresenta uma variação, mas ele é praticamente igual. E a soma do fluxo crescente e do decrescente é apresentado na linha preta. Em ambos, o ponto mais alto, né, o fluxo mais alto apresentado é às 17 horas, né, no momento em que as pessoas estão retornando do trabalho, indo para casa. Então, essa é uma forma de apresentação de volume de tráfego levantado, sempre apresentado no sentido crescente e decrescente da quilometragem. Nesse caso, né, o ponto de origem é o Distrito Federal, é Brasília. Então, quando o sentido está crescente, quer dizer que o veículo está se distanciando do Distrito Federal. Quando o sentido é decrescente, quer dizer que ele está voltando para Brasília. Então, o quilômetro zero está em Brasília. Vamos dar uma olhada no gráfico 2, que mostra a variação de volume médio mensal. Nós temos, na análise dos dados do ano todo, a variação de veículos por mês, e ela é mais ou menos que constante, exceto no período de março e abril, que não foram coletados dados. Não é que o fluxo é zero. Nesse mês não teve coleta de dados. Então, aqui tem um resumo do volume médio diário anual em 2017, considerando uma contagem não de 365 dias, de 295, porque não houve coleta de dados em março e abril, provavelmente porque é mês de chuva, tá, gente? Então, as pessoas não estavam lá ficando, né, debaixo de chuva para fazer essa contagem. Mas existe uma base de dados que conseguiu levantar informação considerando 295. Então, se a gente olhar aquela fórmula que a gente viu aqui, eu vou pegar o somatório de veículos e dividir por 295, porque o meu período de observação foi 295. Tranquilo? Tranquilo, professor. Sim? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pensar e analisar uma questão. A gente viu até agora vários dados e como que a gente calcula o VDM, né? E esse VDM, ele considera para cálculo um volume de tráfego, certo? Uma contagem global de tráfego. Você acha que isso é coerente? No Brasil, existem uma variedade muito grande de veículos que circulam pelas rodovias. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que é interessante considerar só o volume global de tráfego ou classificar e contabilizar esses tipos de veículos separadamente? Para fazer projeto. O que vocês acham? Eu acho que é super interessante. Porque se a gente dimensiona uma estrada para só carro de passeio, na hora que se a gente tiver um tráfego muito grande de caminhão, por exemplo, assim, com carga pesada, o asfalto não aguenta. Tá certo, Otávio, é isso mesmo. Então, para a gente dimensionar, é preciso mais do que o volume médio diário de veículos. A gente precisa de entender e caracterizar, né, como é que se distribui entre os diferentes tipos esse volume diário médio. Então, vamos falar agora sobre tipologia de veículos, que é aquela tabelinha que eu disponibilizei lá para vocês. Então, as rodovias brasileiras, elas são projetadas para um valor de carga por eixo, né? E por tipo de eixo.
Então, eu não sei se vocês já observaram, mas vamos explicar. Por que é que quando a gente passa no pedágio, tem vários valores de pedágio e elas são definidas em função do número de eixos do veículo? Exatamente por isso, né? Por que é que as rodovias brasileiras têm balanças em determinados pontos para controlar o peso dos caminhões, o peso por eixo, né? Porque se não houver controle, os caminhões passam a trafegar com cargas maiores do que o permitido. E o que isso causa? Um excesso de carga, né? E o dano, né? Mais a depredação da rodovia, porque ela vai estar recebendo um carregamento maior do que ela foi projetada. Então, a gente tem uma carga por eixo padrão do Brasil, né? Isso varia, as normas não são universais, mas para nós no Brasil, quem regulamenta a carga por eixo e as classificações dos veículos é o DENIT. Então, se vocês forem, a gente vai fazer algumas pesquisas consultando o site do DENIT. O site do DENIT tem muita informação pública, tá? Que a gente pode usar em exercícios, pode utilizar para fazer projeto. A gente vai usar vários desses dados reais, né, de rodovias no Brasil para entender como é que se chega no projeto final de uma rodovia. Então, a gente vai aprender a consultar o site do DENIT e entender como é que é feita essa caracterização dos veículos. Então, o DENIT tem um documento onde ele sintetiza as restrições quanto a cargas e apresenta um resumo dos tipos de veículos existentes no contexto do Brasil. A situação de contagem de veículos, essa classificação é muito importante, uma vez que define como que a infraestrutura do pavimento deve suportar essas solicitações de tráfego. Então, a gente vai verificar no levantamento quais são os veículos que trafegam por aquela rodovia, qual é a quantidade de cada tipo de veículo, para a gente entender qual que é o veículo padrão daquele trecho rodoviário, ou daquela rua, né, daquela avenida. Então, é necessário que o levantamento nosso de dados considere diferentes tipos de veículo e faça a contagem considerando cada um deles. Então, agora na próxima slide, a gente vai ver uma tabela de classificação de veículos que está disponível no site do... Por que não está aqui? Cadê? Ah, está aqui. Está um pouquinho para frente, desculpa. Então, quando a gente olha para a classificação dos veículos, é sempre importante a gente pensar que cada tipo de veículo tem um peso por eixo e que carrega, né, que solicita o pavimento de uma forma diferente, né, uma carga diferente. Então, para o projeto do pavimento, é preciso trabalhar com mais informação do que simplesmente o volume diário médio. Para a gente fazer um projeto, a gente vai considerar várias recomendações do DENIT para essa classificação de veículos. É igualzinho quando a gente fala que quando a gente vai fazer cálculo estrutural de concreto, a gente deve atender às normas da ABNT que falam de projeto em estrutura de concreto armado. Porque seguindo esse padrão, todas as rodovias vão seguir o mesmo padrão e elas vão ser calculadas dentro dos mesmos critérios. Quem regulamenta projeto de pavimentação, classificação de veículos para projeto de pavimentação é o DENIT no Brasil. À medida que a gente for avançando nesse tema, a gente vai entender e falar mais sobre os veículos rodoviários. Hoje é uma introdução ao assunto, né? A gente vai entender quais são os veículos que estão nessa tabela de classificação e por que é importante fazer a contagem volumétrica, entendendo
essas questões. Então, vamos dar uma olhada nessa tabela para entender. Então, nós temos, ó, o primeiro veículo da tabela, que a gente está olhando, esse trecho da tabela, é o 2CC. Ele tem 2 eixos, tá vendo? E ele tem carga máxima de 6 toneladas por eixo, tá? E a distância entre eixos deve ser menor ou igual a 3,5 metros. Aí depois nós temos o 2C, que é o primeiro eixo, 6 toneladas, o segundo eixo, 10 toneladas. A distância maior do que 3,5, então um caminhão mais comprido, é o 2C. Depois nós temos o 3C, que ele tem, tá vendo, 2 eixos na parte traseira. Então, ele tem o eixo frontal de 6 toneladas e os 2 eixos, que é um tandem duplo, tem carga máxima de 17 toneladas. O primeiro, né, o D12, é maior do que 2,40 e o D23, que é essa parte de trás, pode variar de 1,20 a 2,40. E depois nós temos o 3CD, que ele tem eixo frontal, 6 toneladas, e eles têm um eixo duplo pneumático com carga máxima de 13,5 toneladas. O D12 é maior do que 2,40, só que agora, peraí, deixa eu ver se eu consigo pôr ele mais visível. Ah, aqui está visível, é porque na hora que apresentou, cortou. E a distância máxima, então é só a carga que diferencia um do outro, tá vendo? Ele tem uma carga menor, 13 toneladas. Então, quando eu estou fazendo um projeto de rodovia, eu tenho que pensar nessa tabela. A tabela tem mais veículos do que esses que estão mostrados, por isso que eu disponibilizei a tabela. Esse é um trecho da tabela. Então, para projeto de rodovia, eu preciso entender qual que é o veículo de referência para a construção. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada via de acesso, eu tenho que entender qual que vai ser a superlargura dessa faixa em função do tipo de veículo, porque uma rodovia onde trafegam caminhões de carga precisa ter uma largura diferente de uma rodovia típica para veículos de passeio. Então, é preciso entender a tipologia do veículo que trafega por essa rodovia. Curvas, veículos pesados, veículos com carga alta, precisam de raios mais suaves para fazerem a curva. Não conseguem subir rampas muito inclinadas. Então, é preciso entender isso. Sem um levantamento e uma caracterização do tráfego para uma determinada região, é impossível fazer uma rodovia, um projeto de rodovia coerente, né, com o tipo de tráfego esperado para a região. Vamos entender, pensando em topografia, que muitas vezes, para você tem uma topografia, né, um trecho entre uma cidade e outra, e se você tiver, por exemplo, uma necessidade de rampas suaves, porque você tem veículos com carga pesada, você vai precisar fazer uma adequação de topografia que pode custar muito mais caro do que se aquela rodovia, por exemplo, for voltada para veículos de passeio, que tem uma carga mais leve e que conseguem subir rampas mais íngremes. Então, o custo da rodovia, o custo de implantação da rodovia vai variar. Mas também não adianta você, por exemplo, não fazer essa adequação topográfica, adotar rampas muito íngremes e os caminhões não conseguirem subir essas rampas, né? Então, é importante entender a caracterização do veículo para o local onde você vai projetar. Ah, professora, mas é um projeto novo, a rodovia não existe e eu não sei que tipo de veículo que vai transitar nesse trecho novo que eu vou construir, que eu estou projetando. Como é que eu vou conseguir obter esse dado? Então, essa demanda
para essa rodovia implantada, ela vai vir em função da economia regional. Então, você tem que entender, por exemplo, que tipo de indústria você tem na região, se você, por exemplo, tem tráfego, né, trânsito de caminhões que escoam uma produção de milho, de soja, ou se, por exemplo, eu tenho uma indústria de cervejeira na região, ou se a economia da região gira em torno do turismo. Então, eu tenho veículos de ônibus ou veículos de passeio transitando naquele trecho, né? Ou eu vou criar uma alternativa para chegar numa cidade, mas eu sei o tipo de veículo padrão que chega lá. Semana passada, eu estive em... Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui para mim. Só um minuto, gente. Esse aluno. Boa noite, professora. Eu vou querer fazer parte. Tá. Obrigada. Tá bom, Lícia, depois a gente conversa. Eu fui a Monte Verde. Não sei se vocês já foram para Monte Verde. Eu nunca tinha ido. Primeira vez que eu fui. Monte Verde, a gente acessa Monte Verde por uma estradinha que tem uma faixa simples, sem nenhum acostamento. Ela tem uma faixa super estreita. E a canaleta de drenagem nas laterais. Então, assim, se um carro quebra ali, e a estrada é cheia de curvas. E eu nunca tinha ido lá e eu já achei a estrada assim tão estreitinha, mas eu achei que existia uma alternativa né, de chegada a Monte Verde, que não aquela estrada que a gente estava passando. Mas não existe. Então, acho que é Camanducaia, né? A cidade que é antes São 42 quilômetros de Camanducaia a Monte Verde. Nessa estrada, faixa única, sem acostamento. Então, se um veículo quebra ali, e ela é toda sinuosa, cheia de curvas, não existe alternativa. A pessoa não tem como sair da pista. Então, vira um transtorno gigantesco. E Monte Verde é uma cidade turística, cheia de hotéis. Tudo que acontece na cidade, toda a mercadoria que chega nessa cidade, passa por essa estrada, né? Lá é cheio de hotéis, a economia local gira em torno da hotelaria, do turismo, né? A cidade é uma rua só, é pequenininha. Mas existe um volume muito grande. E a gente está fazendo uma obra lá, uma construção de um hotel. E nessa construção, precisa de concreto, gente. E aí eu estava conversando com um arquiteto que está responsável pela fiscalização da obra. Ele falou assim, que de Camanducaia a Monte Verde, com o caminhão betoneira, o caminhão demora 1h30 para chegar lá. Então, ele tem que comprar... Ele paga R$600 no metro cúbico de concreto, 30 MPa, para fazer a obra. É extremamente complicado, porque o concreto dura, depois de misturado, né, o cimento depois de misturado com água, ele tem 2 horas ali até iniciar a pega. Se ele passa 1h30 na estrada, se não acontecer nada na estrada, se ninguém quebrar, se não tiver nenhum transtorno, ele demora 1h30 para subir essa estradinha, essa serrinha toda sinuosa. Ele tem meia hora para ser aplicado. Então, ele tem que comprar um concreto mais caro, com um retardante de pega, com um aditivo retardante de pega, para conseguir efetuar a concretagem na obra. É um transtorno, a obra não anda, gente. E agora nós estamos, vamos dizer assim, numa contagem, né, de acelerar a obra por conta da chuva, né? Logo ela vai começar e a obra tem que estar num ponto de coberta, né? Então, às vezes, é bem complexo e a gente se olha e fala assim, mas a demanda é tão baixa naquela cidadezinha, mas tudo é extremamente complicado lá, porque o acesso é muito restrito, né? Não existe alternativa para chegar lá. É só aquela estrada, até que o asfalto é bom, assim, não tá em más condições, mas a estrada é muito sinuosa e é uma serra. Então, para o caminhão
que transita carregado, é muito difícil para ele. Ele vai numa velocidade muito baixa, porque ele não consegue, ele não pode aumentar a velocidade porque ele está subindo a serra, e ele não pode aumentar a velocidade porque ele está carregado, e para ele fazer curva é muito difícil. Então, existem situações bem complicadas. Então, vamos lá. Como é que a gente faz na prática, né? Se eu preciso apresentar uma proposta de projeto, o que eu preciso? Antes de mais nada, realizar os levantamentos de campo. Então, se você já tem, né, os dados que você precisa, você vai pedir para o departamento que vai cuidar da contagem de dados, quais os dados que você precisa no seu levantamento. O que você vai precisar? Da contagem de veículos, da caracterização dos veículos e da disponibilização dessas informações na forma de eixos, que nem a gente falou aqui na tabela. Aqui fala, se eu classifico o veículo, eu tenho a informação sobre o tipo de carga por eixo. Cadê? Opa, meu mouse não está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? A caracterização está aqui. Então, eu vou usar esse padrão do DENIT para fazer a caracterização de informação por eixo. Quando eu estou falando de uma nova rodovia que não existe, elas podem ser, né, essas informações vão ser identificadas por meio de uma contagem volumétrica e classificatória. E a partir desse momento, eu vou entrar e montar uma planilha, primeiramente com o volume de veículos que eu contei, durante o período que eu vou coletar as informações. Essa planilha está mostrando uma contagem de uma semana, né? A partir desses dados, dessa contagem, né, que eu tenho trecho crescente, trecho decrescente, total de veículos, eu consigo separar, classificando por categoria de veículo, o volume e o percentual de cada categoria. Então, veículos leves foram contados 10.776 veículos. Se eu fizer uma proporção 10.776 dividido pelo total de veículos contados nesse período, eu tenho um percentual, né? Multiplico por 100, tem um percentual. Então, 50,4% do meu volume é relacionado a veículos leves. Olha aqui. Então, esse azul clarinho aqui do meu gráfico é o percentual dos veículos leves, né? Aí, ônibus, eu tenho 630 ônibus. Eu vou pegar 630, dividir por 20.381, vou achar, multiplicar por 100, eu tenho 2,95%. Então, tá aqui meu ônibus, 3%, arredondei. Trucks, tenho 87 veículos. Dividir por 21.041. Então, ele é minusclinho aqui, ó. Essa linhazinha aqui. Tem caminhões leves, semi-reboques. Então, eu vou fazendo para todas as categorias, motos. E aí, eu tenho uma caracterização dos veículos que transitam pelo trecho que eu estou analisando. Então, eu consegui fazer um gráfico. Opa! Então, se a gente analisar o VDN dessa rodovia, é 3.054 veículos para o período estudado, né? Eu contei todos os veículos, dividi por 7 dias da semana, cheguei em 3.054. Então, eu peguei o 21.381, que é a quantificação, né, a soma de todos os veículos contados no período de uma semana, e dividi por 7 dias, porque foi o período que eu realizei a contagem. Olha lá, ó. Foi um período de uma semana, então eu calculo o VDM, somatório de todos os veículos dividido pelo período de contagem. Então, achei 3.054 veículos estudados. E aí, observando os dados já classificados por categoria de veículo, eu tenho uma contribuição
muito significativa do semi-reboque. O semi-reboque reflete 22% dos veículos transitados. Então, tirando o veículo leve, que não causa impacto na minha rodovia, o principal, dentre as outras categorias, é o semi-reboque. Então, o semi-reboque vai ser o nosso veículo tipo para o projeto da rodovia. Eu vou dimensionar a minha rodovia para o veículo semi-reboque, para a carga do veículo semi-reboque, tá? Porque 22% do meu tráfego é desse veículo. Os outros têm uma proporção menor. Então, é dessa forma e a partir dessa análise que eu escolho o meu veículo tipo para projeto, tá? Então, agora, olha só. Chegando aqui na aula de hoje, a gente já aprendeu calcular o volume diário médio, fazer a classificação dos veículos conforme a categoria, calcular o percentual de veículos frente ao total de veículos levantados dentro do período, calculamos o volume diário médio e montamos um gráfico de percentual de veículos e, a partir da análise desse gráfico, a gente escolheu o veículo tipo. Estamos avançando no nosso conhecimento, né, gente? Então, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Como é que tá? Tranquilo, professor. Que bom. Todo mundo tranquilo? Então, vamos prosseguir. Turma, que horas vocês querem fazer intervalo? Que horas vocês fazem intervalo para tomar uma aguinha, para ir ao banheiro? 8h30? Como é que é o esquema de vocês? Toca direto para meia hora antes. É melhor? Então tá bom. Então vamos lá. Nesse ponto, o projeto poderia dar continuidade, uma vez que a gente já fez, né, um levantamento de demanda, a gente já identificou o veículo de projeto e agora a gente tem dados para dimensionar os dispositivos da rodovia, né? A gente também precisa, para projeto, para mensurar o montante de dinheiro que vai ser investido na nossa rodovia, entender qual é a necessidade de número de faixas para evacuar esse fluxo de transporte nessa rodovia. Não? Então, isso é uma informação. Vai ter uma faixa, 2 faixas, 3 faixas, né? Isso depende do fluxo de veículos que transitam por aquele trecho. E por isso, também essa informação também vem do levantamento de dados que foi executado antes do projeto. Então, dá para a gente entender que levantamento de dados é a parte mais importante e é fundamental para o sucesso do nosso projeto. E aí, é para vocês também se conscientizarem da importância e da seriedade que é esse serviço de levantamento de dados. Se não for bem feito, se não for feito com seriedade, vai nos levar a um projeto que pode gastar muito mais dinheiro que o necessário e pode desperdiçar dinheiro porque não vai durar, porque está subdimensionado. Então, a precisão do projeto e a adequação para a demanda depende da qualidade desse levantamento de dados. E agora a gente vai começar a parte de análise de dados para tomada de decisão de projeto. Então, vamos contextualizar para entender como é que a gente usa esses dados. Então, a gente tem, além de empresas que fazem projetos de rodovia, pessoas, né, empresas que também são responsáveis pela manutenção e operação das rodovias, né? Nesse caso, vamos pensar nas operadoras, né? Por exemplo, a Renovias é uma operadora de tráfego,
né? Ela é responsável por um trecho, né? Ela ganha uma licitação, né? Que faz uma concessão de utilização de um trecho da rodovia. Ela está autorizada pelo governo a cobrar um pedágio de quem transita por aquela rodovia durante um período. O que aconteceu aqui? Estou tentando entrar no link, não estou conseguindo. Ué, gente, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ir lá no Teams copiar, então. Vamos tentar de outra forma. Espera aí. Copiar link. Vamos ver. Acho que deve ser o mesmo, mas vamos ver, né? Às vezes dá um link diferente. Vamos ver. Acho que está igualzinho. Só que agora está com um D minúsculo. O Danilo, vê aqui com o pessoal se esse outro link dá certo. Eu vou procurar o que eu mandei, o original, para o Brito também. Que também pode ser que dê certo. Só um minutinho. Vamos ver quem vai entrar aqui. Uma hora dá certo. A gente tem que acertar esse negócio desse link, né? O meu pede para fazer login. Ué, que trem mais engraçado. Ó, esse é o link de estradas. Acho que é o que eu acabei de copiar. Né? Encaminhar. Deixa eu ver. Aqui. Tô mandando um monte de link que eu tô tirando, mas eles são iguais. O que eu mandei para os dois últimos, tenta esse último. Você mandou também, né, Danilo? Que bom. Eu devia ter mandando no grupo, né? É o mesmo. Por que será que tá dando erro, né? Professora, Oi. na semana passada eu ainda não tinha entrado na aula, aí eu queria, se tem como você me colocar no grupo, ou se alguém puder enviar o link para mim, por Michele? Isso. Michele, me passa seu WhatsApp no chat que eu adiciono você. Tá bom, obrigada. De nada. Todo mundo tentando. Agora, o Valdeir foi. Tem hora que o link sai com 7 e o D maiúsculo. Eu acho que é esse o problema. O Rafael tá entrando também, ó. Acho que agora deu certo. O da Michelle. Deixa eu incluir a Michelle aqui, Michelle. Aproveitar aqui. Antes que eu esqueça. Mais Michelle. Agora o povo tá conseguindo entrar. Pitágoras. Vamos lá. 35 999 23 0888. Ok. Agora vamos chamar a Michelle. Michelle. Peraí. Vamos ver se é essa Michelle. Não foi possível adicionar por uma conversa individual. Convidar pelo grupo. Por que não tá dando certo? Deixa eu ver. Se Michelle entrou.
Por que será que não deu? Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque meu telefone é bloqueado para quem não tem o adicionado número, me colocar em grupo. Aí eu entrei pelo link. Entrou? Deu certo? Entrei. Deu. Obrigada. Então tá. Beleza. Então, podemos continuar. Os que estavam tentando entrar, conseguiram entrar, né? Então, podemos continuar. Então, vamos lá. Então, a gente tem as concessionárias que também são responsáveis pela manutenção das rodovias. Elas operam as rodovias e dão manutenção. E aí, elas nem sempre ganham as concorrências e as rodovias estão em boas condições de tráfego. E às vezes elas foram projetadas e construídas há anos atrás, onde existia uma situação de demanda de tráfego completamente diferente da atual. Então, eles precisam mensurar para entender que tipo de projeto e que tipo de manutenção, de recapeamento e de infraestrutura que essa rodovia precisa. Então, esse estudo de demanda de tráfego é necessária para tomada de decisão de investimento, né? Para manter a rodovia em condições de uso. Então, muitas dessas rodovias, principalmente as grandes rodovias, existem uma série de equipamentos que são usados para esse levantamento de informações, né? E tem câmeras instaladas, eles trabalham com softwares que coletam esses dados de forma corriqueira, tá? E a partir desse estudo e análise de dados, é possível, né, criar uma estratégia de manutenção para essas rodovias. Esse link aqui é o link do DANIT, onde é possível, né, pegar informações. Tem vários trechos de rodovias no Brasil inteiro e vários anos de coleta de dados, né? Aqui esse exemplo está propondo você entrar nesse link para levantar o Plano Nacional de Tráfego do ano de 2017, né? Então tá lá um banco de dados para a gente trabalhar. A gente vai, e aí tem cálculo de volume diário médio, classificação de veículo, tipo de veículo, em vários trechos de rodovias do Brasil. Então, quando você entra, ele vai te dar, você vai ver uma telinha com essas informações que você vai poder filtrar as informações que você precisa através da região ou da rodovia. Por exemplo, se você quiser ver rodovia 040, você pode pôr lá, procurar por nome de rodovia ou por região. E você pode também, depois de filtrar região e chegar na rodovia que você precisa, você vai escolher o ponto que você quer. Qual que é o quilômetro? Aí ele vai mostrar vários pontos onde ele tem coleta de dados. Né? Então, esse é o quilômetro 215 da BR-070, que fica em Mato Grosso. Aí ele vai te dizer, para você confirmar se você está pegando a informação correta, né? O sentido AB vai da Serra de São Vicente ao acesso ao Distrito Industrial, e o sentido BA, que é o sentido inverso, vai do acesso ao Distrito Industrial à variante Serra de São Vicente. Então, é o mesmo trecho, ele só identifica para você ter certeza, né, que você está fazendo a análise do sentido correto. E aí você pode levantar as informações por dia e pode levantar com categoria. Você pode escolher o tipo de veículo que você quer a informação. E baseado nessa filtragem de dados, você pode montar uma tabela. Aqui, né, depois que foi feita a pesquisa, foi montada essa tabela, considerando o período de uma semana, os trechos de A para B, B para A, e quantificou-se todos os veículos. Então, quando somamos o total de todos os dias da semana analisada, a contagem de veículos nos dois trechos, nós tivemos um
volume médio diário de 9.755 veículos trafegando nesse trecho em uma semana. Esse volume foi obtido através da contagem diária nos dois sentidos, e considerando todo tipo de veículo que transita nesse trecho. Se a gente fizer uma filtragem desses dados e separar os veículos por categoria, a gente vai quantificar volume de cada um dos veículos, dividir o volume individual pelo volume total, multiplicar por 100, eu tenho o percentual. Dividir o percentual, consigo montar um gráfico de pizza. E aí, a gente olhando para esse trecho, a gente observa que 60% do tráfego de veículos é feito por caminhões. Então, inclusive, a gente observa que essa quantidade é maior, inclusive, do que os veículos leves que transitam por esse trecho. Então, o veículo tipo da nossa rodovia para esse trecho é o caminhão. Tá? Esses dados foram identificados usando planilha eletrônica, dados que estão no site do DENIT. É uma outra forma da gente quantificar e obter dados, tá? É dessa forma, por exemplo, que a concessionária faz a análise de tráfego. Ela não põe uma pessoa lá na beira da estrada contando veículo. Ela tem câmeras e ela faz uso dessas câmeras, né? Para fazer o levantamento de dados dela e chegar a uma conclusão de que tipo de manutenção ela tem que dar no pavimento dela para resistir ao tráfego de caminhões, que é o veículo tipo daquele trecho que ela está responsável. Então, vamos lá. Para a gente encerrar a aula de hoje e observar se aprendemos tudo, vamos responder a 3 perguntas. Foi rápida a aula hoje, né? Tô achando rápido pra caramba. Então, vamos lá. Existem alguns tipos de contagem volumétrica de veículos com classificação de veículos, sendo uma delas o método manual, que exige que a equipe de campo tenha experiência e conhecimento dos tipos de veículo. Já que no contexto nacional do Brasil, nós temos uma quantidade significativa de veículos operando no sistema de transporte rodoviário. A respeito do método de contagem manual, leia as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. O método automático tem maior precisão do que comparado ao manual. O que vocês acham? Sim. A contagem volumétrica manual é simples e não exige treinamento da equipe de campo. Sim ou não? Falso. Falso. As informações coletadas pela equipe de campo são analisadas em tempo real pela equipe de engenharia. Falso. Falso. Para levantamento apenas de dados volumétricos, é possível utilizar um contador analógico. Verdadeiro. Verdadeiro. As quantidades de veículos são suficientes para o dimensionamento do pavimento. Falso. Falso. Então, nós ficamos em dúvida entre a letra A e a letra D, certo? Qual dessas duas que vocês acham que é a verdadeira? Eu creio que é a professor. Letra A. Vou explicar. Oi. Então, eu não chutaria na A. Eu chutaria na D, tá? Por que a gente tem... o método automático tem maior precisão
do que comparado ao manual. E para levantamentos apenas de dados volumétricos é possível usar um contador analógico. O contador analógico exatamente faz o quê? Ele só quantifica o número de veículos, isso é dado volumétrico. Ele não classifica. Então, a D está certa. O método automático tem maior precisão do que comparado ao manual? Depende, gente. Se você tiver uma equipe treinada, ela é capaz de quantificar com muita precisão. O método de identificação automático também tem falhas. Tá? Tem uma margem de falha, uma margem de erro, ele não é 100% preciso. A gente, às vezes, tem uma tendência de achar que tudo que é feito pelo computador é melhor do que o humano. O eletrônico, o que é feito pelo computador, também tem margem de erro, tá? E pode, exatamente porque a gente tem uma grande variedade de tipologia de veículo, ele pode não ser capaz, com tanta precisão, de identificar o tipo de veículo pela foto, tá? Então, ele também tem um risco, uma margem de erro. Então, a resposta certa é, para dado volumétrico, contador analógico é uma metodologia de quantificação de veículos. Veículo de projeto é uma referência para projeto da rodovia, ou seja, todos os dispositivos serão projetados para aquela rodovia, rampas, acessos, inserções, tem como padrão o veículo projeto. Nesse contexto, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. O veículo de projeto é sempre o mesmo, independente da rodovia ser projetada? Vamos lá, gente. Falso. Falso, né? A gente viu 2 exemplos durante a aula de hoje e a gente observou que para um deles era caminhão e para o outro acho que era o truque, né? Não me lembro exatamente qual que era, mas um tinha 22% de percentual, o outro tinha 60%, mas eram veículos diferentes. Então, cada rodovia tem uma característica em função da economia local, né? Do tipo de economia local. O veículo de projeto deve compor uma parcela de tráfego local, ou seja, através do levantamento volumétrico é possível identificá-lo. Verdadeiro. Verdadeiro. É exatamente assim que a gente identifica o veículo padrão. Não há regras, o projetista pode escolher o veículo do projeto. Falso. Eu quero... É falso, né? Isso é obviamente falso. Anteriormente ao levantamento de tráfego ou volume de veículos, é necessário estabelecer o veículo de projeto. Falso, né? Primeiro a gente levanta o tráfego, depois a gente caracteriza, né, cada volume de cada veículo e aí a partir desse gráfico é que a gente estabelece o veículo de projeto, certo? E a última, a escolha do veículo de projeto é meramente ilustrativa quanto ao projeto da rodovia. Falso. Não, né? Falso. Porque a gente vai mensurar, né? Vai definir todas as características da rodovia, seja ela rampa, largura da faixa, acesso, curva, inclinação de rampa, espessura de pavimento, espessura de base, subbase, em função do veículo de projeto. Então, é extremamente importante que a gente faça toda essa caracterização do fluxo de tráfego, de quantidade de veículos, do tipo de veículo, para chegar nos percentuais, né? Jogar todos esses dados na planilha, calcular os percentuais, analisar esse gráfico e determinar o veículo de projeto. E agora, a última questão, volume médio diário. O volume médio diário, ou volume diário médio, né? A mesma coisa, exprime o volume médio de veículos que passam em um determinado ponto da rodovia. Então, vamos analisar questões relativas ao volume diário médio e escolher a alternativa correta. Sua utilização em projetos se resume ao dimensionamento do pavimento. Aplica-se volume diário médio apenas em projetos de rodovias novas, limitando, portanto, sua abrangência, não sendo tão importante para a engenharia de transportes.
Vou ler todas, depois a gente volta em todas elas. Cálculo de volume diário médio deve ser feito para períodos de apenas 1 ano. É uma média diária, ou seja, é a soma do volume dividido pelos dias que foram realizadas as contagens. Importante para saber a demanda por dia do local. Não é necessário e importante para projetos de rodovia, uma vez que a construção da rodovia não tem relação com o volume de veículos. Então, lemos todas, vamos lá. Volume diário médio. Sua utilização em projetos se resume ao dimensionamento do pavimento? Não. Não. Também manutenção. Também definição de número de faixas, né? Mais do que só o dimensionamento do pavimento, mas toda a parte de infraestrutura, né? Curvatura, rotatória, acessos, né? Tudo depende, né? Do número de faixas, do volume diário de médio. Aplica-se o VDM a termos em projetos de rodovias novas, limitando, portanto, sua abrangência, não sendo tão importante na engenharia de transportes. Falso ou verdadeiro, gente? Falso. Falso, né? A gente precisa também para manutenção. A gente viu o caso lá das concessionárias que usam o VDM para mensurar o plano de manutenção da rodovia. O cálculo do volume diário médio é feito para períodos de apenas 1 ano? Falso. Não. Falso, né? A gente pode dividir por 365 quando a nossa base de dados for relativa à coleta de dados realizada em 1 ano. Mas a gente viu vários exemplos, viu um caso real onde dois meses do período de chuva não foi coletado, e nós calculamos com base em 295 dias. Vimos exemplos que a gente dividiu por 7 dias, porque o levantamento foi realizado só em 1 semana, né? Então, não é só 1 ano. E o VDN é uma média diária, ou seja, a somatória do volume dividido pelos dias que foram realizadas as contagens. Importante para saber a demanda por dia do local. Sim. Sim. É essa, né? Essa é a mais simpática, né? E não é um fator necessário e importante para projetos de rodovia, uma vez que a construção da rodovia não tem relação com o volume de veículos. Aí é absurdo. Então, é a letra D, que é a nossa resposta certa. Então, o que vocês acharam? Acharam que nós estamos avançando? Estão aprendendo? Sim. Estão gostando? Eu vi que já tenho candidatos para me ajudar na minha pesquisa. Gostei. Queria que os que se candidataram, que mandaram mensagem para mim, querendo participar me coloque para mim no WhatsApp qual que é a disponibilidade de horário que vocês têm. Tá? Provavelmente a gente vai fazer todos os dias da semana, que nem esse levantamento que eu apresentei para vocês, 7 dias da semana. Então, eu preciso entender, por exemplo, quem tem disponibilidade para fazer levantamento de manhã, quem tem à tarde, ou quais dias da semana vocês têm disponibilidade, para a gente montar uma planilhinha para cobrir todo o período. Então, eu agradeceria muito se vocês pudessem, né, quem se candidatou, colocar... não é um serviço que você fica lá 24 horas fazendo, tá, gente? É cansativo você ficar muito tempo. Então, por isso que eu tenho que montar uma tabelinha e não pode faltar, né? A gente vai fechar a escala baseado na disponibilidade, mas quem assumir o compromisso de participar do trabalho tem que cumprir os horários acordados e fazer com seriedade, porque a confiabilidade do estudo, do trabalho, depende da seriedade de vocês para participação. Mas eu acho muito legal, gente. Quando eu estava na faculdade, eu fui para o campo fazer contagem de veículos para sentir o que era, entender como é que funciona, entender, e a gente olha também para as ruas da cidade da gente com um olho diferente, né? Às vezes a gente transita por uma rua ou por outra
e nem entende como é que é feita a pavimentação, quais são as considerações para o projeto de uma pavimentação mais espessa ou menos espessa, e por que uma rodovia, né, uma rua dá problema ou não, porque a gente não olha com esse olhar de projeto. Então, participar de um projeto desse também ajuda a gente a criar uma dimensão. E eu acordei com o Brito que a gente vai poder fazer, né, que essas horas que vocês trabalharem, além de vocês ganharem uma remuneração, que eu sei que não é grande, mas o projeto também não é um projeto de rodovia, né? Mas vocês podem também usar essas horas que vocês vão estar trabalhando no projeto como a hora complementar, que eu sei que vocês têm uma demanda de hora complementar, né? Que às vezes a gente chega no final do curso e não consegue cumprir todas, né? Então, qualquer oportunidade de ajudar a matar umas horas complementares é bom, né? Eu agradeço aos que se dispuseram a ajudar, serão bem-vindos à equipe. Oi. É porque eu não consigo, devido ao meu horário de trabalho, eu sempre chego 20 minutos, meia hora atrasado na aula todo dia. Do que se trata? É um grupo que foi reunido? Como é que funciona? Desculpa, teve a turma que chegou atrasado, né? Chegou mais tarde, desculpa. Então, vamos lá. Quem que falou comigo? O Zé Roberto? Isto. Oi, Zé Roberto. Acho que teve mais uns 3 que chegaram junto com você, entraram atrasados. Deixa eu explicar. A gente vai estar fazendo, meu escritório vai estar fazendo um estudo de impacto de vizinhança em Poços. Nós fomos contratados para fazer um levantamento para entender quais são os impactos que uma construção de um condomínio de casas vai causar numa região de Poços. Então, um dos estudos que a gente precisa fazer é a identificação das vias de acesso na região desse loteamento e qual que é o fluxo atual, a dimensão dessas vias e se elas têm como absorver o aumento de demanda devido ao condomínio que vai ser implantado. Isso é uma das exigências que a prefeitura pede para a aprovação de um condomínio, porque é um condomínio grande. E a gente, nesse trabalho, vai ter que fazer um estudo de demanda, vai ter que fazer um levantamento de veículos, informações das vias de acesso, e eu vou precisar de alunos que se interessem em participar desse projeto. Nós vamos fazer o levantamento de dados no período de 7 dias e vamos ter que cobrir, né, o fluxo inteiro, né, acompanhar o dia inteiro. Então, eu vou ter horários para várias pessoas participarem. A gente está estimando uns 10 alunos para participar desse projeto. Quem tiver interesse em participar, por favor, manda uma mensagem para mim e fala para mim qual que é a disponibilidade de horário que tem. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser um dia da semana, o que vocês tiverem de disponibilidade. Ajuda e será bem-vindo. E a gente vai pagar R$10 por hora de levantamento que cada um realizar e o número de horas que vocês trabalharam, vocês vão receber um certificado que vocês podem cadastrar no sistema como hora complementar. O Brito já deu ok. Tá? Ok. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem então, e... Oi. É só para Poços, né, professora? Porque, por exemplo, eu não sou de Poços. É complicado, Michele. A menos que você queira participar e, por exemplo, possa vir no fim de semana, também dá certo. Aí fica complicado por causa do meu estágio. Mas então tá. Infelizmente não dá para estudar. Disponibilidade, tá? E aí a disponibilidade pode ser em qualquer horário, mas eu acho também que para quem mora fora é mais complicado, né? Porque tem que vir, aí eu acho que também fica caro, né? Mas quem tiver interesse, por favor, me manda. Eu vi que tem alguns que mandaram.
E aí eu vou criar um grupinho dos que têm interesse e a gente vai montar uma escala, e vocês vão passar por um treinamento para eu explicar o que é para ser feito, a forma que vai ser coletado os dados, e depois vocês vão poder participar de toda essa parte de análise de dados que foram levantados para entender como é que eles são usados num trabalho como estudo de impacto de vizinhança, que também é um estudo que envolve o que a gente está aprendendo nessa matéria. Tá bom? A partir de que dia, professora? Então, na realidade, o estudo está começando. A gente assinou o contrato essa semana. Então, a gente está recebendo as informações do cliente ainda. E aí, a partir desse... Eu acho que nos próximos 15 dias, Roberto, que a gente vai começar. Mas eu vou avisando vocês, tá? É só porque a gente tem que receber todos os dados, analisar tudo, estruturar o projeto para começar as medições, tá? Então, a gente tá recebendo levantamento topográfico, foto aérea, ainda para mapear todas as vias que estão no contorno da área que vai ser loteada, para mensurar quanto que a gente quantos pontos de medição a gente vai ter. Tá? Que tem que pegar as vias arteriais e entender como é que é o fluxo. É só mandar no grupo então, professor? Se for sábado, eu tenho interesse também. Se quiser, vou estar mandando. Então, pode mandar no grupo ou pode mandar no privado para mim. Aí é com vocês. Mas e aí eu vou criar um grupo à parte para esse estudo. Porque aí eu vou passando as informações para quem entrar. E aí, a disponibilidade de horário, todos são bem-vindos. A gente vai ter 7 dias na semana. Não é um trabalho longo, é um trabalho rápido, mas a gente vai precisar de gente para cobrir todos os horários. Então, quem trabalha também vai ter oportunidade de participar. Quem trabalha durante o dia, se tiver interesse. Ok, obrigado. Dúvidas, gente, sobre o que a gente falou na aula de hoje? Como é que vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo que na hora que a gente tiver que fazer um trabalho, uma coleta de dados, vocês vão estar conseguindo acompanhar? Acho que tem mais gente que passou contato para mim aqui. Para pôr o telefone, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu pus o nome de todo mundo. Como é que tá indo? Tá tranquilo? Sim. Sim, professor. Tá bem legal. Tá, que bom. Tá sim. Deixa eu ver aqui se eu pus o nome de todo mundo aqui. O Naubert está aqui, o Danilo eu coloquei também, só para conferir se não ficou ninguém para trás, né? A Michele conseguiu entrar. Tá. Então, gente, se ninguém tiver dúvida e perguntar, a gente encerrou a aula super cedo hoje. Aula que vem a gente termina a parte de demanda, de estudo de demanda. E aí eu vou colocar um trabalho para vocês na hora que a gente terminar o trabalho, que aí vocês vão fazer uma análise de dados e quantificar, determinar veículo padrão, do jeito que a gente está fazendo na sala de aula, não tem nada diferente disso. Mas vão ser dados diferentes do que a gente está trabalhando, né? De uma rodovia real, de um trecho de rodovia real, e a gente vai estudar e analisar. Todo mundo tem familiaridade com planilha, consegue montar uma planilha no Excel, gerar um gráfico a partir do Excel. Como é que vocês estão com isso? Sim, tranquilo. Tranquilo? Eu não tenho muita habilidade, não. Planilha, sim. Não, então, Então, eu dou uma mão, faço um roteirinho para ajudar, tá? Como montar um gráfico de pizza. Tá? Vocês trabalham com Excel mesmo? Você mexer com isso mesmo. Tá, mexer com isso não. Tá, eu faço um roteirinho para mostrar para vocês como fazer. Ajudo vocês com a parte de planilha para vocês. É só acostumar, tá? Para quem não tem muito costume, às vezes é difícil, né? Mas engenheiro geralmente tem mais facilidade com números, pega mais rápido.
né? Eu dou aula na arquitetura também. A arquitetura tem mais dificuldade de manusear a planilha e entender, né? Mas engenheiro pega rápido. Mas eu faço um roteirinho para vocês para mostrar como que vocês vão montar os dados e como que gera o gráfico depois que monta a planilha. Mas é bem parecido com o que a gente está vendo aqui durante a aula. Então, vocês não vão ter nenhuma surpresa que fala, nossa, professora, difícil. Não, não é. É só um primeiro contato para quem não tem muito contato ou quem nunca montou gráfico, né? Mas a gente consegue fazer rapidinho. E o gráfico de pizza, quer dizer, vai ser meio que padrão para todo mundo, para análise de dados, que eu acho que ele é o mais fácil de ver, porque você vê volumetricamente qual que tem o maior impacto, né? Então, beleza. Se ninguém tem mais dúvida, encerro a aula cedo hoje. Aí, na semana que vem, vamos ver se a gente encerra a aula com um exercício, que aí todo mundo faz um primeiro contato com a planilha, manipula dados e aprende, faz um preparatório para o exercício, tá bom? Boa noite para vocês. Tá bom. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Tô parando a gravação. Boa noite, até semana.